gente vai conversar um pouco sobre a hipotensão arterial causada principalmente pelas ondas de calor. Então, nessa época do ano, setembro, outubro, novembro, que a temperatura ela começa a se elevar, é mais comum a gente observar pessoas apresentando quadros de hipotensão arterial. E muitas vezes, né, a gente vê um número maior de pessoas também nas academias com esse sintoma de pressão baixa. E até um assunto interessante, porque muitas vezes quando a pessoa ela começa a ter quadros ali, às vezes de sensação de estar passando mal, de estar meio com tontura, por exemplo, muitas vezes o profissional ele coloca, né, como se fosse um quadro de hipoglicemia, porém a hipoglicemia, pelo que os estudos dizem, é um evento raro em pessoas normoglicêmicas, ou seja, pessoas que apresentam a glicemia dentro de valores normais e não apresenta nenhuma alteração de controle da glicemia, é mais raro que aconteça em pessoas normais. Agora, o que acontece é que quando a temperatura aumenta, a gente precisa utilizar mais os nossos mecanismos de termorregulação, que são mecanismos de controle da temperatura corporal. E um desses mecanismos é a transpiração. Então, quando a gente tem esse mecanismo de transpiração, os vasos da periferia eles se dilatam, ou seja, eles sofrem uma vasodilatação para que o sangue corra, né, para aquela periferia para fazer esse processo de transpiração. E essa redução da resistência vascular periférica, que é decorrente dessa vasodilatação dos vasos da periferia, podem fazer com que essa pressão ela reduza. Então, muita atenção, né, principalmente para quem faz uso de fármaco de controle de pressão arterial, que às vezes pode ter uma interação, né, desses mecanismos, às vezes vai ter ação do fármaco com ação, por exemplo, desse calor do ambiente, pode potencializar essa queda da pressão arterial, né? E aí eu vou deixar duas dicas para vocês, que são dicas fáceis, né, de se fazer. Se você tiver com esse sintoma, por exemplo, de pressão baixa, você pode deitar e colocar o seu pé elevado em alguma superfície, por exemplo, em torno ali de 40 graus, mais ou menos, 40, 50 graus, faz a elevação desse membro inferior para auxiliar no retorno do sangue para o coração. E outra medida também é colocar, por exemplo, você numa posição sentada, abaixar a cabeça, por exemplo, e colocar a cabeça numa posição mais baixa, né, para aumentar o fluxo sanguíneo também na região cerebral, tá bom? Então, nessa onda de calor aí, ficar atento, porque a pressão arterial ela pode ter, né, uma queda decorrente dessa vasodilatação, da redução da resistência vascular periférica e desse mecanismo de transpiração, né, que a gente tem uma exigência um pouco maior para manter a temperatura corporal regulada.